Olá, seja bem-vindo ao Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo, uma conversa bem agradável com as pessoas que contribuem com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Empreendedores, empresas, sempre estão por aqui com a gente num bate-papo delicioso. E hoje a gente recebe aqui a linha de frente, né, da empresa Cota e Cota. Juliano, seja bem-vindo. Obrigado, Jonas, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa aí. Boa, maravilha. E Ronaldo Cota, seja bem-vindo, meu amigo. Pois é, Jonas. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, de trazer aqui para a gente mostrar o nosso trabalho, né, o nosso empenho e contar um pouquinho da nossa história, né? Isso. E eu estou grato por isso aí, pelo convite. Bacana. A gente que sempre, todo mundo que contribui com a região, sempre traz aqui para bater esse papo. Isso é muito bom. Quem gera emprego, quem gera renda, né? A gente paga imposto, o município vai desenvolvendo, né? Famílias que são sustentadas, né? Que contribuem, os colaboradores ali, é isso. Isso mesmo. Ronaldo, da onde veio a Cota e Cota? Como é que surgiu a Cota e Cota? Bem, Jonas, eu queria primeiro parabenizar você pela iniciativa, né, do programa de trazer, valorizar, né, os empreendedores, né, que com muito esforço, com muita dedicação, né, conseguem dar um passo adiante. Não é fácil, você sabe que você entrar num comércio, né, e se manter Com não certeza, é fácil, né? Difícil. E você tem contribuído para isso, né? Eu tenho lhe acompanhado e gosto muito, né, do que você faz, né? E agradeço por isso. Pô, obrigadão, a gente fica feliz Tá bom, de meu saber querido? disso também. Bem, a Cota e Cota, ela começou... Eu queria começar um pouquinho lá atrás, entendeu? Contar um pouquinho da minha infância, Ó. porque faz parte disso também, né? Com certeza, com certeza. Eu nasci no ano de 64, né? Eu, né, criança, né? E eu fiquei percebendo depois de algum tempo atrás, Você agora... nasceu em Santarém. Em Santarém, né? Sim. Em Santarém. E que quando o batalhão chegou aqui no ano de 70, né? O Beck? O oitavo Beck, né? Chegou no ano de 70. Eu era uma criança, né? Tinha, como falei, 6 anos ali, né? E eu vim perceber isso há pouco tempo atrás, que foi uma evolução muito grande, né? Tá. Aí no ano de 71, meu pai, ele fichou no batalhão, né? Como carpinteiro e marceneiro. E passou ali muito tempo. E no ano de 76 para 77, os funcionários poderiam indicar, né, menores aprendizes, filho, etc, sim. né? E foi exatamente nesse momento que eu fui para lá, para o batalhão. Já estava aí com mais ou menos uns... Ia completar 14 anos de idade. Eu tinha 13 para 14 Já foi pro menor aprendiz ali do Otávio menor Beck. aprendiz, né? E assim, cara, eu digo uma evolução porque quando eu me deparei com a grandeza daquilo, né? Que naquela época era o governo militar, né? Cara, tanto tipo de maquinário, sabe? Porque eles iam abrir essa estrada aqui, Sim, né? sim. E veio todo tipo de máquina que eu tinha visto na minha vida, entendeu? Eu, como moleque criado aí na beira do rio aí, né? Aí se depara com um negócio dele, digo, rapaz, isso aqui nunca vai entrar na minha cabeça, né? É isso, tudo novidade, né? Novidade, né? Máquina de todo tipo, tratores, sabe? Caminhões, caçamba, sabe? Coisa grandiosa, né? Aí eu cheguei ali na CIAEC, né? E comecei... E eles começaram a encaminhar lá, né? Tal, e me colocaram na seção de bomba injetora. Olha só. Olha aí. Em 77, né? Já me colocaram numa seção de bomba injetora. Esse foi o teu primeiro contato com essa área. Exatamente. Então. A diesel já, né? A diesel. A diesel também. A diesel. E aquilo era uma novidade, cara, porque ninguém ouvia falar. Santarém era não chegava nem na Borges Leal para baixo. Muito pequena né? a cidade. Aqui, né? para Banda Aldeira, da Rui Barbosa ali para baixo, não tinha, né? Caramba. Então... O Juliano ainda estava em planejamento ainda. Né? Nós fomos privilegiados e eu né? agradeço a Deus, até porque, assim,
eu não tive aquela juventude, né? Porque com 13 anos você... Tava na labuta, né? Adolescência ali, eu passei, né, trabalhando. Aí a nossa caminhada ali todo dia, das 5h30 da manhã, pegar aqui o pau de arara, né? E só retornava nas 6 da tarde, né? E ali entrava numa sala de aula ali, estudava ali no Frei-Otmar, né? Só saía 10h30 da noite. Isso foi praticamente 4 anos, desde dos meus 14 anos até os 17 anos, né? Fazendo isso. Só que... Então, aí eu tive essa experiência com bomba injetora, né? E como não tinha aqui em Santarém um laboratório, né, de bomba injetora, aí o grupo da Rodobenz, né, que era na época o grupo da Mercedes, né, eles precisaram montar um laboratório. Porque eles vendiam um caminhão, tinha que dar assistência, etc, né? E o primeiro laboratório de bomba injetora foi no início de 80. Final de 79, início de 80, né? E foi chamado foi convidado um militar na época, chamado Arno Sauer, ele era cabo no exército nessa época, e eu já estava lá como ajudante dele, né? E ele deu baixa, né? E veio administrar esse laboratório de bomba injetora aqui em Santarém. E lá no meio do ano de 80, ele me chamou, né? E eu comecei também a trabalhar já aqui na Praça de Santarém, né? Então, somos um dos pioneiros aqui. Caramba, é muito tempo. Muito tempo, né? E muito novo também, né? É. Muito novo. Muito novo. E isso... E me deu muita experiência, né? Eu ganhei muita experiência com isso. É, foi o primeiro contato, né? O primeiro contato que nós tivemos, né? Você já sabia dessas histórias, Juliano? Dessa parte toda que a gente vem falando, não, né? Novidade. Um pouquinho mais pra frente, algumas informações ainda eu tô por fora. É. E qual era o nome dessa empresa, pai? Era a Rodobenz mesmo? Pois é, mas esse primeiro contato, né, cara? Olha como é que são as coisas, né? Parece uma preparação divina, né? Exato. Acho que Deus colocou nisso aí, cara. Exato, porque até hoje, né? É. A gente Passou continua quantos anos? com isso. Hoje a empresa está com quantos anos? Né? A Cota Diesel está com 35 35 anos. 35, né? 35 anos. E você também já passou para a segunda geração. Agora a segunda geração já está lá É dentro da minha empresa. idade, né? Eu tenho 35 anos. E aí eu já nasci praticamente dentro da oficina, né? Uhum. Foi. Só que aí a minha história na Cota entra já com parte de injeção eletrônica. Que aí o papai mexe com laboratório de bombas, injetoras mesmo, parte mecânica, né? E aí eu já entrei na parte da injeção eletrônica, foi que a gente começou a fazer umas mudanças na empresa. Quais são as primeiras lembranças que tu tens do teu pai indo trabalhar ou mexendo na oficina, assim? Cara, eu lembro que a empresa era na nossa casa, né? Esses dias eu tava até lembrando do escritório que tinha a sala de casa, a gente saía, tinha um escritório já ali. Entendeu? Aí do lado tinha o pontozinho onde iniciou a Cota, né? Sempre foi meu pai, meu tio, aí vai terminar a história, que vai entrar aí na história também, né? Exato. E aí foi seguindo, Ronaldo? Bom, trabalhamos, né? Aí eu saí do exército, vim para de pé, eu passei ali. Foi até. Mas você não era militar, né? Não era militar. Não, eu era menor aprendiz. Melhor aprendiz. Né? Aí. Saí de lá de menor ainda. Eu saí Mas depois que você entrou também como militar, não? Não, eu saí e depois ia entrar para ser militar, né? Pelo alistamento. Exatamente. Tá. Só que aí meu pai, né? O que de ganhar aqui fora era superior lá, né? Aí, então eu ia retroceder, na verdade, não compensava, né? Compensava. E aqui fora já, nesse momento, a gente já tinha coisa nova, né? Então eu ia, tipo assim, regredir na experiência, né? Com bomba, né? Uhum. E daí decidi não servir, né? Foi dispensado. Pedi para ser dispensado. Ainda passei um dia todinho lá, me pelaram. E passei o dia todo no senta, levanta, corre para cá, corre para ali, né? Mas foi bom, né? Bom, então aí voltei, aí vim para o laboratório, né? Primeiro o nome da empresa que o Juliano perguntou, né? Chamada Dipel. Ficava ali no lado do posto São Cristóvão, ali onde é uma garagem agora. Dipel era... Aqui na Não, mas Dipel era a primeira empresa? Antes de ser... Primeiro laboratório de bomba de injetora bomba aqui de Santarém, Ah, tá. chamada Dipel.
Eu já sabia até o significado, não sei mais, né? Diesel, não sei o que e tal. Que fica bem aqui próximo aqui de nós aqui, né? Ainda existe, né? É, lá do Posto São Cristóvão, Sim, vem pra cá, sim, uma garagem ali. A Extra Farma, né? Sei, A farmácia Extra Farma, acho Bem que do era lado aquele daqui ponto, tem uma né? garagem comprida ali, Sim. era ali. Era ali, né? Então, trabalhamos ali, né? Um tempão. Aí o Cabo Arno, que eu chamava ele de Cabo Arno, uma pessoa excelente, me ajudou muito, né? Foi um pai para mim. Aprendi muito com ele. Aí, num determinado momento, ele teve que sair, porque ele foi chamado para a escola técnica em Recife, né? Ele trabalhou na própria Bosch, o Arno. Aí eu fiquei tocando aí sozinho, né? Aí quando foi em meados de 84, eu precisei sair também da empresa, né? Não deu mais certo. Aí fui embora pro Piauí, para Teresina. Foi se aventurar em outro mercado, outro Na lugar. verdade, não, eu já fui chamado, né? Eu já fui chamado. Já foi com o emprego certo. Já foi com o emprego certo, até porque eu saí daqui, né? E o Arno estava lá, sempre foi meu amigo. Uhum. E laboratório de bomba, é poucas pessoas que mexem. Uhum. Já estava com uma experiência boa nesse período, já, né? Dominava já. né? Então, até hoje, se você tiver um bombista que pode ir em qualquer lugar do Brasil aí, o cara chama e vai mesmo, entendeu? Entendi. Porque todo mundo quer. Uhum. São poucos que sabem fazer, né? São poucos, né? Experiência de trabalhar com bomba injetora, principalmente com bomba injetora, que é um pouco mais antigo, né? Ah, sim. Eu acho que Os treinamentos antigamente eram um pouco mais difíceis, né? Uhum. Hoje em dia você tem treinamento até online, então fica mais fácil de aprender as coisas. Mas antigamente era mais a experiência mesmo, que eu creio que Aprendendo o no dia a batalhão dia, né? aí teve uma experiência muito boa. No exército foi uma escola. E na DIPEL também, né? Pelas histórias que o papai conta, a experiência também foi Caramba. muito boa junto com o seu Arno lá. Uma experiência assim que tu deve ser muito grato por isso, né, Ron? Rapaz, hoje eu agradeço a Deus, sabe? Porque É o nosso ganha-pão, eu né, olho pai? assim, É. eu olho ali Até hoje, né? da minha geração ali, dos meus colegas de rua, sabe? Eu olho para trás e vejo que eles permaneceram ali, entendeu? E nós, como demos um passo adiante, né? E começamos a ver coisas, tá? Isso vai acrescentando em você, vai te trazendo crescimento também, né? Caramba. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente, né? Então, aí eu tive que sair, né? Aí no ano de 86, me fizeram chamado de novo, né? Conversando, o Arno me chamou e disse: Ronaldo, tem um trabalho para ti. Eu não estava muito bem, porque o estado de Teresina, do Piauí, é um estado, na época, era muito pobre, entendeu? Você vê, o salário mínimo hoje é 1.500, lá era 1.300. Não sei se é assim hoje ainda, né? Não sei. Na época também tu não viste muita vantagem lá. Não vi muita vantagem, não. E eu pensei, porque eu estava querendo sair já lá de Teresina, lá do laboratório lá, e tinha uma proposta para Natal e para outros lugares ali, né? Aí quando ele me falou isso, né? Eu digo: rapaz, eu já sei para onde é então, que era para Natal que a gente estava encaminhando lá, né? Ele disse: não, para Santarém. Porra, eu fui um moleque criado aqui na beira do rio, né, cara? Eu tinha uma saudade desse Santarém. Você tem uma ideia, lá em uniu Teresina, útil com o agradável, lá né? em Teresina é banhada por dois rios, o rio Parnaíba e o rio Poti. O estado de Teresina, a capital de Teresina, ela fica no meio aqui, né? Os dois rios passam por trás. Eu ia tomar banho lá, sabe? Eu me lembrava desse rio aqui. Aquela água lá a gente tomava banho, mas ficava se coçando toda, né? Aí quando falou para Santarém, pô, eu fiquei feliz de novo, né? Para minha cidade. E voltamos para cá, em 86, 87. E o Arno já veio tomar conta de um laboratório que ele já veio montar para ele, entendeu? E aí também nós passamos um certo período trabalhando juntos. Chega um momento que... Aqui em Santarém. Aqui em Santarém. Sim. Já aqui no mesmo local, que a antiga DIPEL passou a ser... Não sei se foi ser diesel, algum nome assim. Mudou o nome, né? Mas o local foi mesmo. Viemos trabalhar aí. Uhum. Né? E ficamos aí um bom tempo. Aí eu precisei sair também, né? Na época do Collor ali, né? Chegou. Tá também chegando o Juliano aí, porque o Juliano é de 80, Aí nesse período você já estava casado.
Já estava casado. Mas quando você veio, quando você estava fora, você não ou casou para lá? Não, eu já tinha casado aqui já. Quando você foi, Eu já estava comecei casado? cedo, tudo eu comecei muito cedo, Muito cedo, pronto. né? Não teve espaço para nada. Tudo correria, né? É. Aí, em 89, no final de 89 ali, nós saí e como eu falei, né? O destino, muitas vezes, né? Conduz as coisas mesmo a gente sem saber, né? E eu saí na época do Collor de Mello, tava com dificuldade na empresa e tal. Eu ia fazer uma revisão, né? Pedi as contas, peguei até um dinheirinho da empresa e tal, ia reformar a casa e tal. E eu resolvi fazer um quadrado de 4x4 na lateral de casa ali, né? O Juliano até citou ainda agora que o escritório era na sala de casa ali, né? Começou assim. Começou. Aí começa a história cota e cota disso. Na sala de casa. Na sala de casa, tudo. fizemos um quadradozinho no quintal ali, um 4x4, e começamos a trabalhar ali. Legal. Entendeu? Deve ter, o Juliano deveria brincar, quando começou a crescer, deveria brincar ali com as peças, né? Juliano, todo tempo no carro comigo, pra onde eu ia, ele estava junto. Caramba. Molequinho, né? Então, começamos ali e deu muito certo, né? No primeiro momento, porque você mexer com bomba injetora, você precisa de equipamento, né? Bastante equipamento. Principalmente hoje, né? Que com a eletrônica, hoje é indispensável, né? E nós não tínhamos a bancada de teste. Então, o que a gente fazia? A gente montava as bombas e trazia para os laboratórios que existia na época, que era o do Arno, né? Que foi meu patrão, e tinha um outro já lá na rodagem, chamada Santel, que era do Janari na época. E nós trazíamos a bomba para testar ali. Só que isso gerou um certo ciúme, entendeu? Porque devido a gente estar na linha de frente, e as pessoas vinham nos procurar, né? Sim, né? Você praticamente é o testa de ferro ali que atende cliente. O cara que eu vou levar a bomba no teu laboratório, eu quero falar com o bombista. Com certeza. Não quero falar com o dono, falar com o bombista. Olha, meu carro é assim, eu quero assim e tal, etc, né? Então isso cria um vínculo muito forte, né, com o cliente, diretamente com o cliente. E aí passamos a testar a bomba nesse laboratório. E aí gerou um certo ciúme, porque praticamente todo dia eu estava no laboratório um do outro para testar a bomba. Pô, esse cara todo dia chega a me testar aqui e eu tô parado. Tá mais pegando a clientela, né? Mais ou menos isso, né? Só que isso já tinha passado assim uns 2 anos. E o recurso que a gente pegava, a gente ia guardando ali, né? Porque a gente sabia que ia chegar um momento de fechar as portas para a gente, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Chegou um momento que me chamaram, olha, eu não tenho condições de testar mais bom para você aqui, porque foi feita uma denúncia lá na Bosch e tal, e eu, como autorizado Bosch, eu não posso. Eu digo, agora não tem pra onde correr. Ou eu ia para um outro lugar. Só tinham 2 lugares que fazer? E eram nos 2 que a gente usava, né? Sim. Para teste, né? Ou tinha que ir embora de novo, né? Só que aí já tinha uma reservazinha, né? O meu irmão Marlon, né, que foi meu sócio por muito tempo, né? Agora a gente vai ter que ir lá em São Paulo, pesquisamos, né, encontramos uma bancada de teste lá, e aí a gente conseguiu trazer essa bancada pra gente, né, e a gente começou exatamente... Porque às vezes você está falando disso aí, eu estou pensando numa situação, que a dificuldade, muitos reclamam da dificuldade, né? E a dificuldade, ela faz a gente crescer. A dificuldade pode fazer a gente sair do quadrado, de dar um passo maior, de rever muita coisa para seguir em frente. Muitas vezes a gente se sente assim... mais forte também. Com certeza. A dificuldade, nossos erros, né? Eles deixam a gente muito forte. Tem gente que eu costumo dizer que deixa a gente com a casca mais grossa, né? Exatamente, né? Eu, assim... Nós tivemos decepções, porque talvez, né? só abrindo um parênteses, talvez se isso não tivesse acontecido, talvez tu tivesse ficado na mesma posição. Dado um passo adiante. Tá, se o cara não fecha as portas para ti... Exatamente. É muito fácil as coisas e tal, então tu vai levando, né? Mas quando tem uma dificuldade assim que tu vê, pô, agora é comigo, né? Vou ter que correr atrás, vou ter que buscar e etc. E aí trouxeram a bancada. Trouxemos a bancada e pronto, né? Montamos ali no lado Depois compramos um terreno maior, né? No lado, lá na Rua Ipiranga mesmo, próximo à Feira Agropecuária, que
Montamos ali uma estrutura boa, né? Um laboratório sempre... Assim, a gente sempre gostou de uma coisa de qualidade. Uhum. Né? Olha que eu tenho andado em muitos... Eu tinha andado em muitos laboratórios, né? Porque nesse meu período aí eu tive que fazer muito treinamento, muito curso, porque sempre, todo ano há lançamento de tecnologia produtos todo novos, tempo, né? Motores mais potentes, etc e tal. Então fiz bastante curso na Escola Técnica em Recife. A Bosch montou um laboratório aqui no Centro de Uso da Amazônia, lá no Sedan. Um laboratório com todos os equipamentos. Fizemos bastante curso ali. Né? No ano de 90 foi lançado a bomba 7100, que aquilo era uma novidade. Aqueles Scania 112, né? Máquinas até hoje pesadas, tem né? aí, de 400 cavalos, 300 e poucos cavalos, né? Foi o lançamento da bomba, nós estávamos lá no lançamento, na Escola Técnica lá de Recife. Certo? Muita coisa. Isso foi 90. Foi 90. Aí no ano de 2004, nós tivemos o primeiro curso de injeção eletrônica, que foi lá no Centro de Uso da Amazônia, que foi o MEC de 1935, já o eletrônico, né? Com unidade. Eu estava lá fazendo esse curso. Nessa época eu comprei alguns equipamentos, né? Trouxe. Só que assim, carro lançamento novo e tal, para chegar para cá demorou um pouquinho, né? Então eu regredi um pouquinho nessa parte de eletrônico, né? Aí foi mais na frente um pouquinho, né? Aí o Juliano vem e aí já entra nessa parte de eletrônico, já com a cabecinha nova e etc, né? Legal. Juliano, como é que o teu ponto de vista, como é que tu vê a empresa hoje, a Cota e Cota? Porque você tem ali as suas primeiras lembranças ali, que você disse que era na sala, no início da sala. Sim. Como é quando você lembra de lá, quando tu via ali um garotinho, uma criancinha brincando, talvez até brincando com as ferramentas ali, como é que você vê de lá para cá hoje o crescimento da Cota e Cota? Como eu falei no início, né? A Cota e Cota sempre foi praticamente dentro da nossa casa, né? Então, era no nosso terreno mesmo, na nossa casa, depois pulou para o lado, que era o terreno do lado que foi comprado, foi feito o prédio da Cota e Cota. Depois disso, nós voltamos para nossa casa de novo, foi na Sérgio Ren, e na Sérgio Ren a gente conseguiu fazer o prédio que a gente tem hoje, né? Então, Que é da BR, que né? é na BR, lá na Cuiabá. Sim. E, como o papai fala, eu também rodo o Brasil aí fazendo treinamento em alguns laboratórios também. Então são poucos que tem o porte que a gente tem. Que a Cota e Cota tem um local bem localizado, bem amplo. Você já foi lá, você já viu como é que é? Sim, de primeiro, um É laboratório. uma oficina, mas é o tempo todo organizado. É uma oficina que tem paredes não brancas. parece ser uma oficina, né, cara? Sim, é uma oficina que tem paredes brancas, né? Chama laboratório, né? Um laboratório que tem paredes brancas ali, a gente tenta manter o máximo limpo, que é difícil você encontrar um local assim que trabalha com diesel, com óleo. A nossa região também tem bastante poeira, essas coisas, então a gente tenta manter sempre a Cota e Cota no padrão que lá de trás o meu pai e o meu tio trouxeram, né? E o que te fez entrar nessa área também? Deve ter sido pela influência do pai, aquilo também, Sim, aquilo foi te comovendo, foi te trazendo. Na verdade, quando eu terminei meus estudos, né, o papai sempre me levou para oficina. Eu sempre estava ali no meio. Eu nunca fui muito de estar na área de bomba injetora ali. Sabia desmontar bomba, ajudava às vezes nas lavagens, mas eu ficava um pouco mais na administração, né? Então, a minha mente com os estudos, tudinho, foi um pouco mais superior que a do papai. Então, a parte de administração nossa. Entendeu? Então, como ele falou, em 2004 foi o primeiro treinamento que ele fez de injeção eletrônica diesel. Só que nós fomos entrar para trabalhar com injeção eletrônica em 2013, não foi, pai? Por aí. De 2012 para 2013. 9 anos depois. Sim. Dia 12, 13. Sim, de 12 para 13. Então a gente ficou um período fora do mercado. E o que não pode acontecer. Outro aprendizado, né? Outro aprendizado. E desde ali a gente sempre vem mantendo. Todo ano é treinamento. A gente busca sempre os melhores para a gente aprender um pouco mais. É claro que
a gente ganha experiência com a experiência, né? Trabalhando, é ali que a gente vai resolver realmente os pepinos, como o pessoal fala, né? Então, a quanto ela tem esse padrão, a gente tem esse padrão um pouco elevado, trabalhamos com todo mundo, a gente não diferencia as pessoas, às vezes o pessoal pensa, é uma empresa que é um pouco caro. Não. A gente Trata cobra o valor da justo, mesma forma, cara? com todo mundo. Entendeu? E é sempre equipamento de ponta. Agora mesmo, finalizamos uma compra de uma bancada mais nova também. Provavelmente o próximo mês já está chegando para a gente atender veículos com pressão de combustível um pouco mais elevada. Entendeu? Sempre atualizando no mercado. Aparelhos, diagnóstico, scanner, os meninos fazendo treinamento, eu, papai. Papai ainda Tem um continua na bomba microscópio injetora. lá, né? Tem. Que vi que vocês colocaram, no dia que eu fui lá fazer a visita, vocês colocaram e aquilo amplia não sei quantas vezes para ver uma fissura, né? Exatamente. Tem que ser coisa de precisão, né? O eletrônico, ele não aceita nada tem que estar tudo ok, o eletrônico. Milimetricamente, Vedações, né? né? Muitas vezes são você, vedações. a olho nu, você não tem uma visão do grau, do desgaste, alguma coisa, né? Você precisa de uma lente para... Cara, é uma questão cirúrgica, né? Sim. E é um serviço que requer muita atenção, né, Juliano? Bastante Também. atenção. Muita atenção mesmo. Até porque se algo sair errado de dentro do laboratório, a gente pode chegar na instalação do motor e a gente praticamente perdeu o motor por causa daquilo ali. É uma responsabilidade. Um bico muito travado, grande. jogando muito combustível, a gente pode danificar o motor do cliente. Então, eu sempre converso com os meninos. Aqui a gente tem que estar com a cabeça aqui dentro. Entendeu? A gente tem os problemas lá fora, mas dentro do laboratório a gente tem que estar focado. Fazer o que é melhor para sair daqui e não ter retorno. Pô, isso é muito bacana. Essa questão de qualidade de mercado, de marca, né? Vocês têm muito lá, vocês prezam muito por isso, né? A marca ela é fundamental, né? Apesar de que hoje tá muito difícil, porque hoje a própria Bosch, né? Você pega em uma embalagem da Bosch, você vê Made in China, Made in Índia, sabe? Então, é fabricado aí praticamente no mundo todo, né? E assim, a Bosch Nacional sempre teve um produto excelente, entendeu? Só que ela não dá conta, né? Aí tem que comprar de fora. Então, a precisão hoje, principalmente carro eletrônico, ele não aceita nada se não tiver dentro do... Você acha que a peça, com a sua experiência toda aí de mais de 3 décadas aí no mercado, você acha que as peças, antigamente, elas eram melhores do que a de hoje? Melhores. Sim, a gente vê bastante Melhores isso no porque mercado. hoje os carros eletrônicos eles são mais precisos, né? Como eu falei, não aceita nada né? Não aceita, como te diz ali, como é que dá o nome quando você... Uma partícula? Uma peça, né, pai? Ela é usinada com medidas precisas. Cirúrgica, ali. né, cara? Então, se qualquer coisa estiver fora ali, faz um bico, injetar um ângulo diferente, um elemento com a hélice um pouco danificada, pode fazer não injetar, pode não dar um corte de óleo em parte de bomba injetora. Então, a gente tem presenciado bastante isso. Tem. Bastante peças, às vezes, que a gente compra, de distribuidores Bosch mesmo, muitas das vezes na bancada não dá correto. Então a gente já passa por distribuidor, muitas das vezes é um lote que saiu com problema, alguma coisa assim. E antigamente a gente não via bastante isso aí. Vocês estão identificando isso na oficina? Na oficina. Aí vocês informam a distribuidora, né? Distribuidora, né? Que aí ela vai para Bosch, no caso. Entendi. Para verificar o que pode estar acontecendo. Eu falei ainda há pouco de peças antigas. Chega lá peças antigas, vocês conseguem recuperar motor assim de quanto tempo? Tipo assim, um motor que está 20 anos no mercado, sei lá, 25, 30, ou não tem isso? E Jonas, no início o papai falou uma frase aí, que semana passada eu acho que foi, né, pai? Chegou um cliente lá que estava com 16 anos que a gente tinha feito a bomba injetora dele. Exatamente, 16 anos. 16 anos, cara. Rodando com uma bomba injetora que nós fizemos, né? É claro que para a bomba injetora rodar esse tempo todinho vai muito do cliente. O cliente tem que ter cuidado com o combustível que ele coloca, a manutenção preventiva de troca de filtro, trocar o óleo do motor. Eu ter esse cuidado todinho aí que você tem bomba injetora para rodar muito tempo.
O que danifica o sistema de injeção a diesel é combustível. A maioria das vezes é combustível. O combustível é o pior, é o maior inimigo, assim. O maior inimigo. O combustível que é adulterado ou as partículas do combustível em si? A gente sempre fala, quando chega algum carro, um caminhão, alguma máquina com combustível adulterado na empresa, a gente sempre fala do tanque do cliente. A gente nunca chega assim, é o posto, alguma coisa assim. Eu falo assim, o combustível que está no seu tanque está dessa forma. Entendeu? A gente mostra um recipiente para mostrar para ele, porque... Vocês fazem o teste desse combustível? Não, Não. teste em Santarém eu acho que não tem quem faça. Não faz, né? Mas assim, quando ele está misturado com alguma coisa, visivelmente você consegue enxergar. Tá, Olho entendi. novo, O cheiro percebe. também muda, né? O cheiro dele muda. Então a gente pode... Tem a questão também, né, que, veja, Juliano, a questão porque há um tempo atrás nós tínhamos só um combustível, né? Era o diesel, Era o óleo diesel comum, diesel. né? Hoje você tem 3 tipos de óleo diesel, né? Tem o S10, o S500 e o marítimo, né? Então, as pessoas, elas falam diesel, acho que diesel é diesel, né? Então, você compra um carro novo, por exemplo, agora, às vezes a pessoa não vai no manual do carro e olha qual é o diesel que está sendo Correto, né? recomendado, correto. Correto Vai no para posto e aquele coloca, veículo. Entendi. né? E coloca. Não tem um cuidado, né? Por exemplo, eu tenho uma... Mas o motor vai funcionar. Se o cara pegar o óleo, Funciona. o diesel marítimo e colocar num carro a diesel, ele vai funcionar? Normalmente. Funciona. Vai trazer problema, mas vai funcionar. Vai trazer problema. Entendeu? E aí, então, assim, você tem que estar atento hoje, né? Para esse detalhe. Porque você compra um carro, é um valor absurdo, né? Aí você chega num posto e deixa, né, o cara colocar ali o óleo e muitas vezes o cara coloca até uma gasolina em vez de um diesel, né? Já aconteceu muito. Acontece muito isso aqui em Santarém. Tem uma ideia, o cara encostou com uma máquina, uma escavadeira no posto. É uma máquina. O Nitidamente cara que é a diesel, né? encheu o tanque de gasolina. Cara, né? E como é que se age nesses casos? Cara, aí tá na justiça, conversa com o dono do posto, né? O cara... Não, mas o carro não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai o motor. funcionar até ali, vai parar e pronto. Quando não se atenta na hora, por exemplo, quando você chega no posto, você sempre tem que estar prestando atenção no que você vai colocar. Entendeu? Porque hoje os postos de combustível você tem, na mesma bomba, você tem diesel comum, S10 e gasolina. A mesma bomba, olha. Então, quando eu chego com o meu carro, eu sempre falo pro cara, gasolina comum. E eu fico olhando se ele vai pôr gasolina comum. Você vai pegar a bomba do... É uma responsabilidade nossa, dono do carro, né? Porque o bem é nosso. E o posto tem responsabilidade também do que o frentista vai fazer. Entendeu? Então, hoje tem filmagem, né, em tudo. Sim. Aí sempre, quando acontece algo disso aí, o gerente do posto vai ver a filmagem, vai verificar como foi o procedimento ali, tudo certinho. E quando tem culpa do posto, geralmente é ISAR com as despesas, né? Então, se antes de verificar, antes de sair do posto, baixa o tanque, retira o combustível e tenta colocar o diesel correto para o carro e funcionar, né? Para verificar como vai ser. Entendi. Troca filtro, aquilo ali. Agora, depois que funciona e roda, o cara vai rodar alguns metros, às vezes até um dia, talvez, e logo vai dar problema. Aí quando chega no laboratório, aí você vai verificar, né? Que tá um combustível que não é o adequado para o carro. Aí nesse caso vocês fazem esse serviço, vocês conseguem, aí vocês vão remover o combustível e vão... A gente comunica primeiro o cliente logo, Sim. para ele vir ver que o problema foi o diesel errado, foi colocado no seu tanque, né? Aí dali para frente a gente faz Remove os procedimentos corretos, né? O cliente autorizando, conversando com o posto, se a culpa for do posto, no caso. Então, esses procedimentos que a gente faz. Caramba, é um negócio, cara, não tinha percebido isso, ó. O cara tem que estar muito atento mesmo. Tem também meu carro é gasolina, é uma caminhonete. Né? Quando eu chego no posto, eu só abro o tanque, porque se abre por dentro do carro, né? Sim. Depois que eu falo um pouco na cara dele, olhando na cara do... Olha, gasolina comum. Porque o cara vê uma caminhonete, né? E aí o dia a dia, o cara tá zoado ali, né?
colocando para cá, para ali num carro no outro. Talvez Se o dono não estiver atento a isso, ou alguém que é o motorista, né? E esse papo que a Acontece gente está isso. tendo hoje, pai, serve como alerta também, né? A gente presta atenção porque a gente verifica acontecer muito isso. Vocês Mas tem vocês pessoas vivem muito isso, né? recorrentes, Tem pessoas que dia a dia isso aí. não sabem, né? Então, com uma conversa que a gente está tendo aqui, já vai ficar mais atenta nas coisas. E até o vice-versa, né? O cara que tem o carro a diesel coloca gasolina, ou que tem gasolina colocar Sim, também acontece. carro diesel. Acontece. Na distração ali isso pode acontecer. Hoje, todo esse tempo no mercado aí, qual é o grande aprendizado que fica para ti, Ronaldo? Assim, a responsabilidade ela é muito grande, entendeu? Porque você está trabalhando com recursos, né? E valores altos, né? Você fazer um serviço de má qualidade e lá na frente, né? E dar um problema, vai dar um prejuízo alto para, né? E com certeza hoje tem justiça aí que recorre, etc, né? E você acaba tendo prejuízos, né? Que você tem. Então, assim, o aprendizado é que a gente tem que manter a qualidade, o aperfeiçoamento, né? Sempre estar em treinamento, né? Trabalhando a cabeça dos nossos meninos lá. Né? A gente tem uma equipe muito boa, porque a gente vem trabalhando já há muito tempo, eles, né? Principalmente o Juliano ali, reunião e etc. Quando tem alguma novidade no mercado, já manda fazer um curso, né? Para a gente manter sempre, né? O nível da qualidade. Nível dessa qualidade, né? Porque de repente você pode fazer alguma coisa aí, né? Um serviço aí que não dê certo, vai dar um prejuízo lá na frente e a conta vai chegar para você pagar, né? Pode dar um problema sério. É um problema sério, então a gente não quer isso. Com A certeza. gente trabalha com muitos maquinários caros, né? Por exemplo, hoje em dia você tem a questão do grãos aqui em Santarém, né? Você tem aquelas colheitadeiras, é máquina de milhões, né? Tratores e etc, né? Então, você tem que estar bem... É um negócio muito sério, né? Responsabilidade muito grande que a gente tem que realmente levar em conta isso. Tem que ter um nível de profissionalismo muito grande, muito né? grande, uma qualidade muito boa, né? Essas máquinas eletrônicas não aceitam nada que não tiver. Eu estava até conversando com a minha esposa hoje, que os carros eletrônicos, eles têm um módulo, né? Que eles que controlam tudo. O módulo controla tudo. O módulo é uma caixa preta, né? E as informações que vêm para esse módulo é de todo do carro, do motor, da parte de refrigeração, sensores de todo tipo, né? Então, se você num serviço por exemplo, de unidades eletrônicas, se não tiver tudo dentro do padrão, O módulo não aceita. o módulo não aceita. Cara, não aceita. Vai acender uma luz de anomalia, o funcionamento não fica correto. Já acende lá aquela luz no painel ali que fica incomodando. Tem que ser muito não preciso, aceita, né? é muito preciso, muita precisão. Por isso que eu te falei o negócio das peças hoje, que está difícil. Porque as peças que é fabricado na China, queira ou não, tem uma diferença de qualidade de material. Acho que essa produção também, que a escala ela aumentou muito, né? Se produzia 200, agora se produz 1 milhão em um tempo curto. A gente tem também um mercado paralelo, né? Que entra pelo outro lado aí. Paralelo. Que é um mercado grandiosíssimo, né? Que eles não querem perder também. Então, tem produtos que são de qualidade, né? A gente trabalha também com alguns, só que a gente trabalha com alguns assim que a gente faz testes. Já testaram, já aprovaram. A gente viu né? que aprovou, então a gente consegue trabalhar com uma marca daquela. Isso as marcas paralelas. Marcas paralelas. Não quer dizer que não vai usar, então. Pode ser usada, mas dependendo da situação e do caso, né? Sim. A gente vai muito de motores, né? Motores que a gente vê que são muita pressão, muita coisa, geralmente a gente indica que use o original. Alguma coisa que seja mais leve, uma caminhonete, alguma coisa assim, a gente já pode pensar em colocar algo paralelo que vá suprir a necessidade e resolver o problema, né? Até que às vezes com preço bem mais camarada também. Qual é a diferença tu acha que uma peça paralela em relação a uma original, ela consegue chegar a uma diferença até
até quantos por cento, assim, na média de preço? De valor, cara, eu creio que uns 30%. Porque às vezes também, diferença. às vezes a diferença não é tão grande que talvez nem valha a pena, né? Aquele negócio também é a questão da marca, né? A marca sempre, o nome sempre pesa um pouquinho mais, né? Isso eleva o valor, né? Mas assim, algumas paralelas, ela realmente supre supre, né? Uhum. O desejado e te dá o resultado também longo, né? Porque nós falamos aqui, se tiver uma preocupação com combustível, né? O cara que mandou pra gente aí no Instagram, né? Uhum. Que ele recomenda, porque ele fez uma bomba de 16, 20 a 16 anos atrás, recomenda, quer dizer, ele está rodando com esse carro até hoje. É. Né? Então, se tiver um cuidado nesse sentido, né, do combustível que coloca e tal, então dá resultado sim. Uhum. Juliano, quando você entrou na empresa, você estava com quantos anos? Eu nasci dentro. Já nasceu dentro, né? Nasceu. Mas como você foi mesmo para ali, para... Juliano, desde pequeno, muito pequeno. A cara. empresa Cota e Cota Diz, no primeiro momento, o Juliano entrou quando a Cota e Cota Diz era com K. Né? Que antes, logo no começo, a gente colocou Cota com eu K. não sabia disso. Né? Nós tínhamos uma placa ali, enchia ali pela feira de pecuária, todo canto. Cota e Cota com K. Juliano é nessa época, Cota e Cota com K. Hoje é com C, né? Porque é sobrenome, na verdade, né? É o nosso sobrenome, né? Cota e Cota é o sobrenome da família. Cota, né? né? Cota, né? Cota, né? Cota. E aí, Juliano, mas assim, quando você foi para... Você pensa linha de frente, já entrou para administrativo, já foi meter a mão na massa quando você... Cara, quando houve, assim, que o meu pai separou a sociedade do meu tio, praticamente ficou só eu e ele no laboratório, né? Uhum. Então era eu e ele para tudo. Ah, vocês faziam A os gente testes. fazia tudo. A esposa do meu pai ajudava, às vezes, em questão de financeiro, mas na oficina mesmo, de início, foi só nós dois, praticamente. Né? Uhum. No início, No depois início. da nova gestão, digamos Sim, assim. ali em 2010, foi para 2009 para 2010, quando a gente decidiu mudar muitas coisas na nossa vida também, né? E aí vocês foram aperfeiçoando de lá para cá. Sempre Hoje aperfeiçoando. qual é o seu trabalho, em que sentido lá hoje? Você fica mais no administrativo? Hoje é administrativo, né? Porque precisa, cara. Eu sou aquele que fica olhando tudo. Eu fico rodando a empresa o tempo todinho. Eu vou lá no escritório, de lá resolvo as coisas com a Kelly, às vezes as coisas com o papai também. Sempre providenciando maquinário novo, as coisas novas, deixando tudo sempre pronto para a engrenagem não parar. Ele é o meio de campo, né, Ronaldo? Sim. É o meio de campo ali do time. Né? O nosso processo ali a engrenagem não parar. Certo. A gente tem peças de subexcelente das bancadas, caso dê problema alguma coisa, a gente bota para rodar de novo. Porque durante esse tempo de experiência já aconteceu, nossa bancada dá problema, às vezes a gente ficar 15, 20 dias com ela parada. Pô, imagina, né, cara? Então pra gente é um prejuízo muito grande. Então com a experiência que a gente tem, a gente foi comprando placa, já foi deixando. A bancada que a gente tem simula um motor. Então ela tem praticamente um módulo ali que comanda tudo. Às vezes você pega um injetor que esteja em curto, alguma coisa ali, e vai queimar a nossa bancada. Fiz uma queda de energia, né, que já aconteceu, queda de energia, raio. Vocês trabalham com um serviço preventivo também, né? Também. A gente... Para evitar esses problemas. A gente faz manutenção sempre, periodicamente, nas nossas bancadas também. Tanque delas sempre limpo, né? Óleo que a gente usa é o óleo de bancada mesmo. A gente não regula bomba, nem unidade injetora, nem pico como reio, com óleo diesel, como muitas vezes alguns laboratórios regulam. A gente regula conforme tabela, conforme padrão. Certo. Com o combustível recomendado, né? Que é para testar. Pelo fabricante. Na verdade, não é fabricante, pelo próprio... a tabela da bomba injetora. Tabela de teste. Sim, existe uma tabela de teste. É o óleo de calibração, né? Tá. É o ISO 4113 que a gente utiliza na bancada. Esse é o óleo específico. É o óleo específico. O óleo específico. Que eu percebo assim, vocês prezam muito pela qualidade, né, cara? Qualidade. Sim. Muito pela qualidade. Hoje em dia, viu, Jonas? Nós passamos alguns tempos... quando a Guasco aqui, né? Que ela ainda tem aqui, mas ela era
ela dominava aqui o oeste do Pará, né? Os motores aí, a diesel, etc. E nós passamos muito tempo prestando serviço para eles. Até hoje a gente presta ainda, algumas vezes, né? Apesar de que está mais distante, né? Porque hoje tem energia para todo canto, né? Algumas vezes. Mas você observa que eles, por exemplo, eles com geradores, eles já têm uma média de quantos litros eles gastam por hora. E no final do mês ali é milhões de litros que eles compram, né? Então, se um motor passa a gastar mais do que o outro, ele já percebe na hora, até porque o painel do gerador ali já te diz tudo. Tá entendendo? Então, até a temperatura, você tem que se preocupar para testar uma unidade, a temperatura do óleo naquele momento tem que estar aquilo. Porque ela vai te dar uma viscosidade e vai te dar um resultado. Então, até isso você tem que se preocupar. Tem que testar com 40, 45 graus, tem que testar ali dentro. Se testar menos, vai te dar uma diferença. Se testar mais, dá uma diferença. Cara, é preciso, é precisão. Uma precisão realmente, né? E aí hoje está entrando os carros, como falou o Juliano agora, com carro com equipamentos mais modernos, que a pressão que já é muito alta, hoje nós estamos precisando comprar uma bancada para atender o mercado, que os carros já vêm com a pressão mais alta, né, de injeção. De 2.400 a 2.600 bar de pressão. De pressão. A gente transformando isso, né, em peso, já é tonelada. Né? Caramba. É tonelada de pressão de combustível que injeta na cabeça do pistão. Então, uma regulagem fora, algo fora ali... Arrebenta o motor na hora. Na hora. Então, é uma precisão muito grande, né? Os maquinários que a gente tem no laboratório hoje a gente está com 4 bancadas. A gente tem um laboratório só de bomba injetora, a gente tem um laboratório só de injeção eletrônica. A gente atende a região toda, oeste do Pará todo. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Que tipo de serviço vocês conseguem realizar hoje na Coticota? A gente faz muito serviço de laboratório, né, pai? A gente sempre recebe os clientes na nossa oficina, ou eles mandam o serviço de fora. Então a gente sempre faz uma revisão, recondicionamento, entendeu? De uma peça. Uma bomba injetora, a gente sempre faz a revisão dela, né? Bico, limpeza, teste, calibragem de bico, mecânico. Pula para o eletrônico, também a mesma coisa, revisão de unidade injetora, Scania, Bosch, Iveco. A revisão, vocês vão analisar ali tudo, como é que está aquela peça, aquele equipamento. A gente desmonta, né? Tu viu que lá na firma ela tem alguns locais de trabalho. Entendeu? Tem a área de desmontagem. Desmontou, foi para lavagem vem para dentro para mim, com o papai e o Alex analisar, preparar o orçamento, verificar o que presta e o que não presta, para repassar ao cliente, né? O cliente autorizando, a gente vai para montagem, com os ajustes, né, que tem que ser feito, e leva para a bancada para conferir a parte de regulagem dele, se está tudo correto. E só então é entregue para o cliente, né? Só então entregue para o cliente. Como você fez a pergunta, que tipo de equipamento, né, que você fez para o Juliano agora, todo tipo de equipamento, entendeu? Todo motor a diesel, né, a gente, inclusive alguns importados, né, a gente mexe com unidade. Carro para embarcações, gerador, trator, todo qualquer tipo de que for a diesel, a gente injeção eletrônica, tudo que for de injeção eletrônica e mecânica também. A parte de injeção eletrônica que a gente fala, Jonas, é unidade injetora, né? Sim. É bomba, bico, é essa parte, né? A parte elétrica em si a gente não trabalha com parte elétrica. É a parte de injeção mesmo. É bomba injetora, bico, unidade, bomba de alta, essas coisas assim. Se eu perguntasse para vocês, conseguiu mencionar quantos serviços vocês já fizeram nesse período? Bastante, cara. Não tem como. Milhares, né? Milhares. Muitos clientes, são muitos clientes satisfeitos, né? Sim. A gente tem uma média mensal de 80 a 90 OS, né, que sai pela empresa, por aí já tem uma noção. Vocês também trabalham com a venda de peças? Sim. A pessoa pode chegar lá e só comprar peça? Pode chegar e só comprar peça. Como falei, nós somos um laboratório completo. O cliente manda a peça para a gente fazer a revisão. Ele não tem a preocupação de sair para comprar alguma coisa. A gente
o valor que a gente passa já está agregado. Peça, o serviço. Vocês Então, têm um dali a estoque, gente né, já dessas entrega peças. pronto com a garantia nossa. Legal. E hoje também, Jonas, a facilidade, né? Sim. Hoje em dia, porque peça de bomba, de unidade, é peça cara, né? Uhum. Não dá para você ter estoque assim. Vocês têm o necessário ali, né? Nós temos o necessário básico para atender de imediato alguma coisa, mas assim, nós temos distribuidores em Belém, né? Que pede hoje, amanhã tá aí, Já tá rápido, sabe? né? Então rápido que vai. No início, quando você falou lá no início que você fazia os serviços na sua casa e você ia para o laboratório testar essas testar. bombas. Hoje vocês fazem isso. Hoje As pessoas podem, o cara tem uma oficina, ele pode levar lá, vocês fazem isso? Vocês Jonas, recebem? é meio perigoso, entendeu? Porque alguém diz, olha, testei lá, eu montei, mas eu mandei Entendi. testar lá. Então, o cara que testou é que é responsável. A gente tem um certo cuidado, principalmente Tem ajustes, cara, que são feitos na montagem. na né? montagem. Então, Entendi. para a pessoa chegar com uma peça montada para te testar, é bem complicado. Entendi. Muito complicado. Então, são ajustes que a gente lá na empresa realmente a gente não aceita, né? A gente só faz os nossos serviços Serviço mesmo. dos clientes. Nossos mesmo. Por causa da Nosso qualidade, né? ambiente, Sim, da sim. qualidade. Uma Porque responsabilidade. você assume uma responsabilidade. É. Né? Juliano O também. mercado é diferente hoje também, né? Não é como era antigamente. Sim. A precisão hoje também, não é que antigamente a precisão poderia, mas um veículo de antigamente ali, ele era um pouco mais bruto, o negócio. Hoje aceitável, a né? precisão tem que ser certa mesmo. Vocês acham que a nossa região aqui, rua ali, esburacado, o cara acelera mais isso aqui, isso contribui também para danificar mais a injeção? Ou não? Mas não deixa, né? Não deixa de atrapalhar. Tanto que até a cidade, né? Colocaram uns ônibus aí que são agora duplo, né? Que tiveram que arrumar a rua ali tudinho, né? Porque realmente influencia assim, né? Se você não tiver uma rua de qualidade assim, você tem que estar acelerando e desacelerando toda hora. Sim. Primeira, segunda, terceira, né? Não, sabe? Então influencia assim isso aí. E os carros hoje também, com injeção eletrônica, né? Eles são muitos sensores. Então, às vezes ali na frente da empresa, quando chove, fica um pouquinho alagado lá, né? Já melhorou bastante, mas ainda fica. Então, às vezes, danifica muito carro, parte elétrica, né? Principalmente parte elétrica, né? Que molha ali os conectores e tal, né? Bacana. Ronaldo, hoje você é um dos maiores especialistas nessa área aí. Se você não fosse da área que você trabalha hoje, o que você se imaginaria sendo? Cara, não tem espaço na minha cabeça, né? Porque, como eu te Tão falei, focado, né? Eu comecei com a idade de 13 anos ali, né? E estou com 61 anos agora, né? Trabalhando nisso. Eu não me vejo Fazendo outra coisa. E é um negócio assim que a gente faz porque a gente gosta, né? A gente faz por amor. Quando a gente faz por amor, sabe? Você tem resultado. Com né? certeza. A gente fica feliz de alguém e as pessoas confiarem, né? De o cara me ligar lá de uma cidadezinha qualquer dessa aí, olha, tô te mandando a bomba, pega no barco, faz, tá? A gente prepara o orçamento, essa confiança, isso, sabe? Isso motiva a gente a continuar. Porque você sabe que hoje a sinceridade tá em decadência, né? E as pessoas acreditarem em ti assim, sabe? Isso me motiva para continuar, entendeu? E passar esse legado, né? Porque a nossa história, como estão contando aqui, já está com 35 anos, né? E com certeza vai seguir, né? Chegou na segunda geração, depois vai para a terceira e vai embora. Exatamente. E tu te imagina fazendo outra coisa assim? Tu tem um outro segmento também, né, Juliano? Tenho. Mas é um segundo ganho nosso, né? Hoje a gente tem que plantar para tudo que é lado para ver se a gente consegue ter uma aposentadoria boa lá na frente. Então, eu não consigo também me ver fazendo outra coisa, cara. Porque eu tentei, né? Quando eu terminei meus estudos, ainda fui fazer farmácia, mas terminei o curso, tudo certinho, mas não teve jeito. Você se formou em farmácia? Sim. Tá. Não teve jeito. Aí Mas eu não confio em dar meu braço para ir dar uma injeção, não. Não teve jeito,
cara. Eu teve que voltar pra oficina de novo. Mas dá o carro pra ele, já tá. Eu acho que A injeção- eu acho que o curso de farmácia ajudou ele em alguma coisa, né? Porque hoje a gente trabalha com injeção a diesel, né? Então tem que ter injeção a diesel. Pronto, Né? uma injeçãozinha. E aí você não consegue se ver, é isso Não, mesmo, né, cara? Não, eu não consigo estar separado dele também. Tem. Sempre teve junto, desde pequeno. Serviço, é uma empresa familiar, né? Familiar. Ele consegue aproveitar um pouco mais da vida hoje porque ele confia que eu tô lá dentro. Né? Exato, a gente já sai um pouquinho, já deixa a gente ter uma equipe muito boa, né? A Juliana tá ali dentro, sempre tá. Pronto. Aí dá pra ficar um pouco mais liberto, né? Exatamente. Legal. E isso é prazeroso pra mim também, né? Ver ele desfrutar um pouquinho mais, né? Pô, com No certeza. início ele falou que a adolescência dele foi Pois trabalhando. Devia né? ser trabalhando. A adolescência está sendo agora, né? Aproveitando um pouco. Aproveitando agora, depois dos 60 vai ser a adolescência que eu parei lá atrás, né? Como é que vocês imaginam a Cota e Cota daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Cara, sempre no topo. Esse é o meu pensamento, é meu foco, e a gente sempre mantém a empresa no E, na alto. verdade, sempre foi o nosso foco, né, gente? Sim. Sempre a gente manteve. Eu sempre digo assim para o cliente e para alguém, né? Como agora a gente está conversando agora, que Santarém sempre foi bem servido com laboratório de bomba injetora. A gente anda por aí e eu vejo a dificuldade, né, em algumas cidades, né? Como eu te falei, foi lá para Teresina trabalhar, etc. Trabalhei em Recife também. Então, quando você tem um bom laboratório de bomba injetora, isso traz confiança que a pessoa vai precisar e vai chegar lá e vai resolver o problema dela, né? Porque às vezes você começa a procurar um e outro. Acontece agora com a gente. Muitas vezes clientes, né, que querendo baratear, começa a fazer com um, com outro, começa a ter problema, roda e vai parar com a gente lá. É o barato que Entendeu? sai caro, né? É o barato que sai caro. Então, quando você tem um laboratório que você pode confiar, você pode estar na garantia que você vai mandar fazer, vai colocar e você vai trabalhar. Isso é bom, importante. Entendeu? Isso. E como nós temos aí, como eu te falei, desde o início, nós estamos, né, nessa frente, né? Praticamente nós começamos bomba injetora em Santarém. Outros laboratórios que tem aí, muitos são ex-funcionários que trabalharam com a gente, né, que montaram. Mas assim, a experiência, né, devido ao tempo que eu comecei criança dentro do laboratório, como o Juliano começou. Né? Então, tem uma experiência muito grande, mas todo dia você aprende alguma coisa. Né? A gente aprende todo dia com a profissão. certeza, E outra né? coisa, as coisas mudam. A tecnologia vai Há avançando. um tempo atrás né? você poderia fazer uma bomba injetora e não mandar nem testar, podia colocar no carro. Porque eu fiz muito isso lá atrás. Logo no começo eu fazia isso. Hoje não tem como, porque as peças que estão sendo fabricadas hoje, elas têm um diferencial que se não passar por uma bancada de teste, entendeu? E aí quando passa numa bancada de teste, você vai perceber que tem regulagens ali que antigamente você não precisava fazer e agora você tem que estar atento a fazer, né? Então tem que ter equipamento hoje. Não dá para fazer a olho com Que equipamento e mão de obra, né? e mão de obra, né? Operar Qualificada para mexer com isso. Muito bom. É. Cara, a gente ficaria aqui batendo um tempão esse papo Com certeza. maravilhoso aí com vocês. Quero. Não sei se vocês têm mais ainda tem alguma coisa que a gente possa acrescentar, que vocês queiram as considerações finais aqui pra gente. Fico muito feliz de vocês terem vindo aqui, tirar esse tempo. Saíram um pouco lá da empresa, né? Sei que estão no horário de trabalho, mas vieram aqui para bater esse papo com a gente. O telefone tá tocando aqui, Cliente procurando a gente. tocando aqui. Mas Obrigado. fico feliz, Juliano. Obrigado por ter tirado esse tempo para vir aqui com a gente. Agradeço aí pela oportunidade, né, Jonas, de a gente estar contando um pouquinho da história da Cota e Cota, lá do início ao momento que a gente está agora. Agradecer também aí aos mecânicos, parceiros nossos, né, que Com certeza. confiam no nosso trabalho, indicam o nosso trabalho, os nossos clientes da cidade de Santarém também, e ao redor também, pessoas que mandam o serviço para Cota e Cota Diesel, eles que fazem a gente continuar, né?
E a gente está nesses 35 anos aí, batalhando, lutando, para dar o melhor para cada um cliente nosso. Maravilha, Mariano. Obrigado, Ronaldo. É isso também. A gente quer agradecer, né, pela oportunidade e com certeza a gente foi convidado para vir até aqui porque você tem uma visão, né, de mercado, né, que valoriza, né, o que se tem, né, no caso, nós, Local, a Cota e Cota Diesel, né, As você empresas vê que é locais. uma necessidade de ter coisas de qualidade, né, e só estamos aqui exatamente por isso, né, porque você já visualizou isso no mercado, já viu que é uma necessidade. É mais que justo. Tanto que né, então a gente agradece exatamente por isso, né, e nosso objetivo é continuar nos aperfeiçoando, né, sempre trazendo equipamentos, porque o mercado muda anualmente, praticamente tem coisa nova, equipamentos novos têm que ser comprado para manter, né, nós temos isso. Tudo que um laboratório de bomba injetora precisa, não só de bomba injetora e injeção eletrônica, né, precisa, nós temos. Tanto que, como o Juliano falou, temos que fazer investimento agora numa nova bancada de teste. Daqui a 30 dias está chegando aí, inclusive a gente pode fazer uma filmagem. Coisa né, boa, dela maravilha. E colocar ali também, né, para que a gente sempre esteja no topo. Como o Juliano falou, a gente quer estar no topo. Sempre. Sempre. Cota e Para Cota. que Santarém, Zelar o nome, né? Santarém, ela tem Precisa assim, ser cuidado, né? Santarém Zelado. tem um negócio assim que eu já observei, que, por exemplo, quando existe um lançamento de um carro, alguma coisa, eu ia fazer treinamento lá em Belém e eu só via aqueles ônibus mais antigos, né? Digo, como é que não tem? Já não tem o 1620, já não tem o 1620, já não tem, né? Os carros mais modernos, os ônibus estavam rodando aí e Santarém já estava cheio. Então, praticamente lança no mercado, Santarém já tem carro rodando, né? Hoje é assim. É, muito rápido. Certo? Então, você tem que estar ali em cima. Cada carro que se surge no mercado, ele vem com uma tecnologia nova ali, né? Vem. Aí vocês precisam se aperfeiçoar, porque Cada ano que uma hora passa, esse, uma hora esse como carro nós vai falamos. parar na Cota e Cota, né? Como nós falamos, equipamento, né? Equipamento. a cada ano que de passa, os carros, os equipamentos, eles têm que estar sempre atualizado para pegar as novidades, né? Hoje a questão nossa é o meio ambiente, então a gente não pode poluir. Então, todo carro ali vem já com um bocado de acessórios ali que é para não ter aquela fumaça preta. Então, Aquela a gente fuligem, tem né, que, que nós a gente tem que comentamos aí. estar Isso. É. com tudo certinho no laboratório para conseguir fazer um ajuste correto para não acontecer isso. Até porque Pronto. também hoje a legislação e até a Polícia Federal, né? Tem alguns equipamentos ali que elas sondam isso ali, através, né? Com aparelhos e etc. Questão né? ambiental, né? Dessa poluição. Né? Exatamente. Então, se fizer dentro do correto, você vai ficar tranquilo, seu carro vai responder, vai andar, Pronto. entendeu? Vai economizar. E se tiver e não problema. e não vai pegar multa, né? E se tiver problema, faz o quê? Leva pra onde? Vem para Cota e Cota, né? Cota, estamos aqui. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão. Para A gente você que agradece. ficou aí até agora, um forte abraço. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu like aí, tá bom? Até a próxima. Valeu.